Presidente, senador Sérgio Souza, ouvintes da Rádio Senado, espectadores da TV Senado, todos que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, ainda a semana passada falava aqui desta tribuna que temos uma dívida pública gigantesca e que, só para ter uma ideia, o pagamento dessa dívida enorme a cada ano leva cerca da metade do orçamento federal. E todos nós sabemos que o endividamento é o principal entrave ao atendimento imediato dos direitos reivindicados por milhões de brasileiros que clamam por melhorias nos serviços de saúde, de educação, de segurança, dentre outros. Agora imagine, senhor presidente, a situação de endividamento do meu estado, o estado de Sergipe. Entre os anos de 2008 e 2012, a dívida consolidada líquida anual aumentou 200%. Isso levando-se em consideração que esses dados estão consolidados até agosto do ano passado. Hoje, pouco mais de um ano, esse percentual, senhor presidente, é bem maior. E a situação vem se agravando ano a ano. Atualmente, o quadro que se apresenta é de tirar o sono de qualquer cidadão que tem, no mínimo, zelo pelo seu Estado e pelo seu povo. Para se ter uma ideia, o salário de servidores e pensionistas foi atrasado e o funcionalismo público não terá este ano, segundo o secretário atual da Fazenda, sequer a reposição salarial, sequer aquilo que a inflação levou ou corroeu. Como pode, senhor presidente, um governo que trata os seus servidores com tamanho descaso? Ou será que trabalhadores são apenas os da iniciativa privada? Não, senhor presidente. Todos sejam eles funcionários públicos ou de empresas privadas, sem exceção, são sobretudo trabalhadores e, como tal, têm o direito a receber seus salários na data correta e os reajustes que ele é, de fato, de direito. Sergipe se encontra nesta situação, lamentavelmente, e não é por acaso. O Estado, que é o menor do país, tem mais secretarias, senhor presidente, que o Estado de São Paulo. E isso significa uma máquina extremamente inchada e, mais do que isso, prestes a explodir. Proporcionalmente, somos o segundo Estado no país que mais gasta com orçamento com pessoal. Em agosto, os servidores do Estado se reuniram com o governador em exercício, onde a pauta era tratar do acordo coletivo das empresas públicas. Acordo esse que deveria ter sido assinado em fevereiro deste ano e, em verdade, foi discutido apenas para um reajuste linear, repondo a inflação. Eis que, esta semana, a informação divulgada pela Secretaria de Fazenda é de que o governo do Estado não tem condições de conceder reajuste salarial aos servidores, pois o Estado está se aproximando do limite máximo de 49%, ultrapassando o limite prudencial, que é de 46,55% da Lei de Responsabilidade Fiscal. A conta é simples, senhor presidente, e não há mágica. Sergipe precisa urgentemente enxugar a máquina, diminuir o número de secretarias e de cargos comissionados, com certeza milhares e milhares, e realizar cortes e reduzir despesas. Caso contrário, temo pelo futuro do meu Estado. Sergipe está mais endividado do que jamais esteve em toda a sua história. Hoje a dívida pública do Estado chega a quase 4 bilhões de reais. E quem está pagando essa conta e que vai continuar a pagar é, sobretudo, o servidor público estadual, que não tem um reajuste nem sequer daquilo que a inflação corroeu, senhor presidente. Quando vai sentindo no bolso o arroxo salarial. E os demais sergipanos que vivem, trabalham e pagam seus impostos na nossa terra. É importante estarmos atentos, senhor presidente, senhores senadores, pois sabemos que um orçamento nunca é igual ao outro. Nunca é igual ao outro. Entretanto,
o pagamento da dívida pública consome a cada ano um percentual maior desse mesmo orçamento e o endividamento é o principal entrave ao atendimento imediato dos direitos ao serviço de saúde, de educação, de transporte, de segurança pública, dentre tantos outros. Sergipe, já temos o caos instalado em alguns setores, a exemplo da saúde. Já não faz tempo, para ser preciso, que no dia 30 de agosto, a imprensa denunciou que mais de 40 pessoas haviam morrido à espera de transplante de rim, nos meses de maio e junho deste ano, e os números poderiam ser maiores nos meses de julho e agosto. E essa é a realidade, senhor presidente, essa realidade vem sendo agravada com a suspensão em fevereiro do ano passado das duas únicas equipes que faziam esse tipo de transplante no Estado, condenando muitas vezes esses pacientes, esses cidadãos, esses pais, essas mães, esses filhos de famílias a uma máquina de hemodiálise dia sim e dia não. Muitas vezes vindo lá de uma cidade longínqua da capital para se submeter a uma hemodiálise, senhor presidente. São 4 horas, presidente, de sessão, e muitas vezes essas pessoas, esse cidadão, não vem com alimentação adequada, vem no transporte coletivo, com certeza o que só faz aumentar todo o sofrimento. E o que dizer da educação? Matéria publicada no Jornal da Cidade, na sua edição de domingo passado, nos dá conta que mais de 270 mil sergipanos, presidente, não sabe ler nem escrever. Lamentável. Este, senhor presidente, é um dado gravíssimo. No meu estado, 18,4% da população com 15 anos de idade ou mais são analfabetos, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. É verdade que em 2000, Sergipe apresentava uma taxa de analfabetismo para essa faixa etária de 25,32% e que nos 10 anos depois, em 2010, houve uma queda para 6,9%. Mas não podemos esconder o sol com a peneira e o índice é ainda muito alto. No que diz respeito à segurança pública, a situação não é diferente, senhor presidente. Apenas lembrando o que já dissemos aqui nesta tribuna, os números da violência em Sergipe são assustadores e extremamente preocupantes. Os dados sobre os crimes violentos letais intencionais, que englobam homicídio doloso, latrocínio e lesão corporal seguida de morte, aumentou de 667 em 2010 para 708 em 2012, fazendo com que o estado de Sergipe se tornasse o 6º mais violento do país. Nunca fomos assim, senhor presidente, lamentavelmente. Sempre fomos um estado pacífico, cordeiro. Contudo, os números relacionados a outros tipos de crime não são menos preocupantes. Apenas para citar alguns exemplos, em 2010 houve 2 roubos a bancos, em 2011 foram 14. O roubo de veículos aumentou 53%, os roubos 33,34%, estupro 11,3%. Em contrapartida, os investimentos em segurança pública sofreram uma redução de 3,8%. Como pode, senhor presidente? Esses dados foram apresentados no Fórum Brasileiro de Segurança Pública, juntamente com o Ministério da Justiça, sobre a segurança nos estados. Como, diante de tais dados, podemos prever um futuro melhor para o meu estado e para o povo do meu estado, senhor presidente? Se já faltava dinheiro para o reajuste dos servidores estaduais, o que dizer dos investimentos nos serviços básicos à população? Contudo, o governo deveria rever anualmente os subsídios e os salários dos servidores. Nem isso o governo está fazendo, senhor presidente. E isso é uma afronta ao princípio da irredutibilidade dos salários. A própria Constituição Federal prevê, no seu artigo 37, inciso 10, essa garantia a todos os servidores. Deve haver o envio da proposta e reajuste salarial dos servidores e essa reposição da inflação não pode ser usada
como argumento para ferir os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Não se pode mais tolerar a omissão do dever de emanação normativa para a aplicação do reajuste inflacionário. E esse comportamento negativo reflete, sobretudo, todos os servidores públicos do meu estado, o estado de Sergipe. O que não se pode admitir é Sergipe ser o estado da desesperança, senhor presidente. E disso eu não comungo e eu não posso aceitar. Tenho a esperança, sim, no meu estado, no meu povo e na minha gente, como disse o Papa Francisco quando esteve aqui no Brasil durante a Jornada Mundial da Juventude. Abre aspas. Utopia é respirar e olhar para adiante. Portanto, não deixe que lhe roubem a esperança. Fecha aspas. Perder a esperança, senhor presidente, nunca. Absolutamente nunca. Mas o sentimento que a gente tem em Sergipe, por parte do governo do Estado, que o governo do Estado mostra, é a desesperança. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador.